Vamos mais uma vez ao espaço de análise aqui no Noite Informativa, olhando a propósito aquilo que foi a opinião do auditor KPMG em relação às contas do Banco de Moçambique no ano de 2017, tendo em conta que é uma opinião adversa deste auditor KPMG e avança que houve irregularidades na forma como o Banco Central demonstrou as suas contas. Eu conto em estudos com o economista Alfredo Mongane, a quem agradeço a presença aqui, como forma de olharmos e também esclarecer um pouco a opinião pública em relação aos aspectos que são levantados pela KPMG nas contas do Banco de Moçambique. Eu vou passar a citar, muito obrigado pela presença aqui, Alfredo Mongane, em estúdios. Eu passo a citar uma das passagens, neste caso, do relatório, da opinião, neste caso, da KPMG no relatório anual do Banco de Moçambique, que diz o seguinte: em nossa opinião, devido à significância da questão discutida na secção da base de opinião adversa no nosso relatório, estas demonstrações financeiras consolidadas e separadas não apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira consolidada e separada do Banco de Moçambique em 31 de dezembro de 2017 e o seu desempenho financeiro consolidado e separado e fluxos de caixa consolidados e separados no exercício findo naquela data de acordo com as normas internacionais de relato financeiro. O que é que sugere esta afirmação da KPMG em relação àquilo que é o relatório de contas do Banco de Moçambique? Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores lá de casa. Portanto, o statement, esta frase, mesmo pela maneira como a KPMG a colocou, muito direta, muito clara, mostra efetivamente que o Banco Central infelizmente violou as normas de relato financeiro internacionais. Ora, vejamos. Uma das coisas que é levantada no relatório da auditoria é a questão da não inclusão na consolidação das contas do Banco Central com a Corranha. A Corranha é uma sociedade participada pelo Banco Central, ou é uma sociedade do Banco Central, se quisermos assim usar este termo, e sabemos que a Corranha agora detém basicamente o Mozabanco. Se olharmos para aquilo que é a estrutura financeira do Mozabanco, é um banco que está a apresentar prejuízos. Os prejuízos do Banco Central refletem, do Mozabanco, refletem diretamente na Corranha. E automaticamente a Corranha devia refletir diretamente nas contas do Banco Central. Portanto, se considerarmos a materialidade destes prejuízos transferidos para as contas do Banco Central, o Banco Central estaria numa posição muito delicada em termos de saúde financeira. Portanto, podemos dizer que se calhar foi uma demonstração financeira irregular, mas que houve intenção neste sentido. A expressão intenção, eu não ia usar essa expressão intenção, mas a expressão que eu ia usar para os telespectadores é que houve uma violação clara, exaustiva, é claro. Os administradores do Banco Central estão cientes e sabem muito bem como isto funciona. Estamos a falar de uma equipe técnica com exposição nacional e internacional, e este é um assunto basilar do ramo financeiro. Isto nós aprendemos no primeiro ano da faculdade, como reportar no primeiro, segundo ano da faculdade, como consolidar contas de um grupo. Portanto, isto não é um assunto desconhecido, é um assunto conhecido. Mesmo se quisermos expurgar a componente da Corranha, olhando só para a estrutura dos ativos do Banco Central, o Banco Central tem na sua estrutura de ativos muito tóxicos. Quais são? O que é isto? Ativos muito tóxicos.
o Banco Central tem como seu ativo os bilhetes, alguns bilhetes de tesouros emitidos, bilhetes e títulos de tesouros emitidos a favor do Estado na sua estrutura de ativos. E nós sabemos muito bem no relatório da auditoria, se formos um pouco mais profundo, o relatório é muito claro. Num dos statements, a KPMG diz que o Estado, o Banco Central tem ativos financeiros que o Estado entrou em cumprimento com o Banco Central. Significa que o Estado já deveria ter pago juros ao Banco Central e o Estado não pagou ao Banco Central. Na verdade, estamos falando de incumprimento do Estado que o Banco Central pode estar a ocultar ao mercado. Portanto, com este relatório ficou claro que o Banco Central está a ocultar alguma informação ao mercado. Portanto, estamos numa situação de um Estado em cumprimento na moeda local. Já não estamos a falar do incumprimento na moeda estrangeira. É o incumprimento na moeda estrangeira e incumprimento na moeda local. Portanto, estamos a falar de uma economia que está falida. E, em boa verdade, o Banco Central deveria reconhecer este incumprimento como imparidade, como provisões, como perdas. E o Banco Central não reconheceu isso nas suas contas. Portanto, os números que estão a refletir nas contas do Banco Central não são realísticos. Portanto, é por isso esta toda reserva da KPMG em relação aos números do Banco Central. E depois disto, o que é que pode ter como consequência para a economia e para o próprio setor financeiro em particular, tendo em conta que estamos a falar aqui de uma autoridade financeira, de uma autoridade, nesse caso, do setor financeiro, dos bancos, é o banco dos bancos em termos de controle da forma como efetivamente os bancos funcionam. Tem que ser rigoroso nas contas, na forma como os bancos apresentam as contas. O que é que podemos ter como consequência no sistema financeiro numa situação em que o Banco Central apresenta as contas violando regras deste jeito? Portanto, antes mesmo de esmiuçar concretamente as consequências para o setor financeiro, é importante frisar que eu, pessoalmente, neste programa, quando fui convidado a explicar dos conflitos de interesse que teria no setor financeiro, a questão do Banco Central, através da Coina, fazer a aquisição do Mozabanco, eu já dizia isso. Já trazia isso como um conflito, que este conflito ia trazer falta de transparência no setor financeiro. Aqui está o exemplo. O Banco Central já não consegue reportar efetivamente as suas contas, porque, na verdade, tenta ocultar um ativo tóxico. Um ativo tóxico que é o Mozabanco, que está dentro do Banco Central. Então, este é um conflito. Portanto, o Banco Central, no seu trabalho de supervisão, obviamente, o Mozabanco pode não rigorosamente ser observado com transparência, sem dualdade de critérios, porque o resultado de uma penalização ao Mozabanco implica diretamente penalizar as contas do Banco Central. Portanto, eu já referi a isto aqui num dos programas. Agora, indo já àquilo que é a sua questão, qual é a consequência? Que impacto isso pode trazer no sistema financeiro? A primeira coisa é que é a falta de confiança dos próprios investidores. Ora, vejamos, se perceber, ainda hoje, onde se a memória não me falha, ouvimos a União Europeia num statement claro a dizer que vai continuar com a suspensão da ajuda ao orçamento direto, ao orçamento do Estado. O que significa? O Estado vai continuar a financiar-se via bilhete de tesouros, etc., onde o Banco Central e o sistema financeiro poderiam injetar liquidez, etc. Mas, com esta notícia, os bancos comerciais, que são quem geralmente compram esses títulos de tesouro, não há de existir uma confiança, porque já percebemos que o próprio regulador não tem capacidade de controle desses instrumentos todos financeiros. Portanto, há um ceticismo. Portanto, logo, poderemos impactar aquilo que é
o orçamento do Estado, que é o financiamento do orçamento do Estado, impactando diretamente nas despesas operacionais do Estado, como salários, despesas mesmo hospitalares, escolares. Portanto, o impacto social que isto pode ter é muito grande. Devido à questão da confiança que está beliscada nesse momento. Está beliscada. Agora, e mesmo só para percebermos aquilo que, como é que isto está a funcionar, este circuito. Estamos perante um circuito vicioso, em que o Banco Central emite bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro a favor do Estado, não paga, rola a dívida, vamos rolando a dívida, portanto, e o Estado vai financiando despesas operacionais do Estado, porque o próprio Estado não tem capacidade de fazer face às suas despesas por motivos que nós aqui já os conhecemos. Portanto, o impacto é material, o impacto é significativo, podemos ter impactos socioeconômicos muito fortes. Exato. Eu vou passar a citar ainda mais uma frase dentro daquilo que é a opinião da KPMG em relação a este assunto, falando ainda, neste caso, das normas internacionais de relato financeiro. Diz que, de acordo com a NIC 21, que fala sobre os efeitos de alterações em taxas de câmbio, todas as diferenças cambiais resultantes da conversão de ativos e passivos monetários devem ser contabilizados na demonstração de rendimento integral, consolidada e separada. Por conseguinte, o total de ativos na demonstração da posição financeira consolidada e separada está sobreavaliado em 24,9 bilhões de meticais, e os custos consolidados e separados no exercício e resultado transitados estão subavaliados pelo mesmo valor, neste caso 24,9 bilhões de meticais. O que é que este número pode sugerir em termos de sobre a valorização e também sobre subavaliação neste contexto em que se explica a KPMG? Eu vou usar um exemplo muito simples antes de esmiuçar concretamente esta questão. O ponto aqui é o seguinte: vamos supor que esta caneta custa $1 hoje, 2016. Vamos começar com 2016. Custa $1, 2016. E fazemos o câmbio de 70. Portanto, em meticais, este ativo hoje custa 70 meticais. E amanhã, que já estamos a falar de 2017, esta mesma caneta continua custando $1, com um câmbio de 60 meticais. Portanto, esta caneta em meticais passa a custar 60 meticais. Há uma diferença aqui de 10 meticais. Portanto, se eu não ajusto a valorização, o valor deste ativo, em função das oscilações cambiais, estou a sobrevalorizar, porque eu avaliei este ativo no passado a 70 e hoje o dólar está a 60. Há uma sobrevalorização deste ativo em moeda local. Portanto, este ativo, na verdade, teve uma perda de 10 meticais, que nós temos que reconhecer como uma perda. Nas demonstrações financeiras. Nas demonstrações financeiras. O que aconteceu? Os ativos em moeda estrangeira do Banco Central, esses ativos convertidos em meticais, em moeda local, esses ativos estão sobrevalorizados em 25 bilhões de meticais. Portanto, se olharmos para aquilo que é o lucro que o Banco Central reportou, de cerca de 5 bilhões de meticais, menos os 25 bilhões de meticais, só aí. Estamos a falar já um resultado negativo. Um resultado negativo de cerca de 20 bilhões de 20 bilhões de meticais. Por isso a KPMG sai com esta opinião, e o statement da KPMG é muito claro. Fala a expressão, a palavra que usou, a palavra verdadeira. Verdade. Significa que não há veracidade naquilo que é a maneira de reportar a informação financeira. Quer dizer,
a saúde financeira do Banco Central que é mostrada ao público não é efetivamente aquilo que é a realidade, que é verdadeiro, segundo a KPMG. E tendo em conta que estamos a falar de uma instituição com um novo governador, que estava a mostrar uma certa dinâmica de atuar no sistema financeiro moçambicano, e há até quem o apelido de xerife do sistema financeiro, pela forma direta, pela forma rigorosa como foi cuidando do sistema financeiro desde que foi nomeado para estas funções. Como é que fica a imagem, tendo em conta esta forma da demonstração destas contas pelo Banco de Moçambique? Volto a tocar no mesmo ponto. A imagem do Banco Central ficou beliscada já no ano passado, se mora no FAC, quando este ano, neste caso, quando houve a operação, começou ano passado, quando houve a operação da Coanha em relação ao Moza Banco. Aí ficou beliscada a imagem do Banco Central, ficou beliscada a imagem do governador Zandamela. Portanto, agora nós só estamos já, com este relatório, só estamos já a certificar de tudo aquilo que nós vínhamos dizendo relativamente ao Banco Central e a maneira como o Banco Central resolveu a questão do Moza Banco. Portanto, o governador Zandamela, infelizmente, ele violou aquilo que é o corporate governance, e isto é muito crítico para uma instituição como o Banco Central. Portanto, o que mostra, mais uma vez, que é importante aqui, a nível local, em Moçambique, pensar-se efetivamente numa outra instituição que pode supervisionar as atuações do Banco Central. Uma instituição bastante robusta. É isso que, portanto, nós pensamos, porque o Banco Central age com muita independência. Está a mostrar que precisa de ser supervisionado. Claramente. E nos outros países já existem instituições que dão oversight ao Banco Central. Portanto, e o Banco Central, a autonomia, é excessiva a autonomia do Banco Central. Portanto, temos que começar aqui a pensar algumas funções que o Banco Central está a desempenhar, que o Banco Central não deveria estar a desempenhar. Temos que fazer strip out dessas funções e temos que encontrar aqui uma outra instituição que pode fazer o oversight do Banco Central. Isto é que nós temos. E também a questão da clarificação das linhas de investimento do Banco Central. Não podemos ter um Banco Central com interesses no setor financeiro, porque pode entrar em conflitos de interesse. Eu que vi o resultado é muito simples, porque agora nós temos o resultado. Se nós um dia viemos ao público, falamos talvez que fomos interpretados como palavras utópicas, hoje essas palavras não são utópicas, está materializado no relatório da auditoria de uma instituição internacional que é a KPMG Top 5, portanto, Big 5. Faz parte dos Big 5. Big 5, portanto, é uma questão acreditada. Se uma Big 5 sai ao público com este tipo de abordagem... Uma opinião adversa. Uma opinião adversa significa que a situação é muito grave. É grave ou simplesmente muito grave. Muito obrigado, Alfredo Molhano, pela sua presença aqui no programa Noite Informativa.